Como criar bons conteúdos a partir de livros? Vamos bater um papo aqui sobre isso. Criar bons conteúdos para alimentar seu negócio digital. Aliás, criar conteúdos e produtos, né? Eu vou comentar sobre isso também. Tudo a partir dos seus estudos, a partir de livros. Para você que gosta de estudar, gosta de ler, já leu um monte de livro, ou tem vontade de ler um monte de livro, mas às vezes você lê muito e aplica pouco, ou aquilo que você lê não vira conteúdo, não vira produto, nem nada disso, é sobre isso que eu quero falar com você. E por que criar bons conteúdos ou criar conteúdo, né, a partir de livros? Primeiro que livro para mim é a melhor fonte de aprendizado que tem, né. Eu já tive alguns resultados até antes do digital mesmo, na minha época do corporativo, por conta dos livros. É aqui onde você encontra conhecimento sólido, você encontra raciocínios completos, né, complexos e completos. E o livro, o que que é legal quando você começa a ler e extrair conteúdos das suas leituras? Primeiro que você foge dessa desse limbo das redes sociais, né, praticamente se você produz conteúdo com os livros que você lê, você quase que não precisa consumir redes sociais, Instagram, e tal. E aí você fica longe da você se blinda contra comparação, e outra que ali você só encontra conteúdo superficial, então você consome conteúdo superficial e na hora de produzir você vai acabar produzindo conteúdo superficial. Aqui nos livros você tem estudos, normalmente são pautados com cases, reais, estudos científicos, então você tem muito mais credibilidade aqui nos livros. E aí com isso você consegue, eh, aprender, construir o seu raciocínio e produzir conteúdo. Mas beleza. Tá, como é que você transforma, os seus livros em conteúdo? Entenda o seguinte, primeiro, o que que é um bom conteúdo? Um bom conteúdo, ou ele ou ele fala sobre um desejo da sua audiência, do seu público-alvo. O que que é isso? É um interesse. É alguma coisa que desperta interesse no seu público-alvo, que ele tem desejo. Ou ele gera conexão, que é a identificação, né, quando alguém fala assim, sei lá, "Você nunca mais vai ter dor nas costas depois que você conhecer essa técnica". Quer dizer, isso gera quem tem dor nas costas vai se identificar. Ou a pessoa que quer ser mais disciplinado, quando você fala assim, quando você escuta falar, né, "Essa técnica foi o que realmente me ajudou a ser disciplinado". Isso é um interesse, é um desejo. Muito bem. Agora, os livros e como que a gente faz essa conexão, né? Todo livro best-seller, eu nem diria só os top livros do nicho, né, nem os best-sellers, os top, assim, mas todo livro que virou conhecido, né, de um certo ponto, ele é muito bom, isso aconteceu, ele virou best-seller ou ele ficou conhecido por conta de alguma dessas 2 coisas. Ou porque ele gera muita identificação, que ele descreve bem o leitor, isso é identificação, isso gera conexão, ou porque ele entrega algum desejo. Por exemplo, conquiste clientes, ganhe dinheiro e faça a diferença. Isso aqui é um desejo, né. E com simplicidade, ó, o plano de marketing de uma página. Então quer dizer, um livro desse ele gera muito desejo e parece ser simples, como sugere o autor. Então todo livro que ficou conhecido, ele tem essas características, né, ele gera desejo, gera interesse por aquilo ou conexão, tá. E como que ele conseguiu ficar conhecido com isso? Porque muita coisa no livro cumpre essa função. Então se você e aí vamos lá, voltando para o conteúdo, né, o que que é um bom conteúdo? Ele tem um título impactante, ele começa com algo impactante nessas 2 linhas, ou que gera desejo, interesse ou conexão e identificação. E todo livro, se você olhar, o nome do livro, por exemplo, isso daqui é uma promessa: "Conquiste clientes, ganhe dinheiro e faça a diferença". Isso daqui é outra promessa: "Como aprender qualquer coisa". Aqui, ó, ferramentas cientificamente testadas para você aprimorar qualquer aptidão. Esse daqui, por exemplo, o mensageiro milionário. Faça a diferença e enriqueça ao compartilhar seus conhecimentos. Ou seja, todo livro ele tem
ele já tem títulos bons. Você não precisa ficar quebrando a cabeça, se matando para pesquisar títulos. Ou você acha isso no título mesmo, na cara do gol ali, na capa do livro, no título ou no subtítulo, ou nos itens no sumário do livro. O sumário geralmente entrega, muita muito título bacana, ou no sumário, no título dos capítulos, ou no subtítulo dos capítulos, ou nas descrições, ou nos destaques dos autores, eles procuram sempre destacar aquilo que chama mais atenção, né? Justamente para gerar identificação ou para atender um desejo ou resolver um problema do leitor. No caso, somos nós. E aí, quer dizer, então só nessa estrutura do livro você já tira muitas ideias de conteúdo. Ou até no corpo do texto, conforme você vai lendo, todo livro ele responde algumas perguntas. E aliás, aí já entra em outro ponto, né? Eu já vou falar um pouquinho sobre como escolher os livros. Mas via de regra, todo livro ele te traz perguntas intrigantes para você responder. Por exemplo, vou pegar um exemplo, concreto. Nesse livro aqui, ó, Plano de Marketing de uma Página. Aqui na página 52, eu acho, do livro, não está marcado aqui, tem uma pergunta que eu até destaquei aqui, ó. Como se destacar na multidão, mesmo que você venda a mesma coisa que os outros? Ou seja, essa pergunta, ela, obviamente, ela abre um loop na cabeça de qualquer um do meu nicho, né? Tanto eu como os meus clientes, que a gente lê isso aqui, já abre um loop, abre uma pergunta, a gente quer a resposta. Como se destacar na multidão, mesmo que você venda a mesma coisa que os outros? Essa pergunta, ela é altamente interessante. Ela está relacionada a um desejo, né? A um interesse. Então, eu não preciso quebrar a cabeça. Eu posso pegar essa pergunta durante o meu estudo, eu já anoto ela. Eu tenho um outro sistema de anotação, que inclusive eu peguei com base neste livro. Depois, em outro momento, eu falo sobre ele. Você já anota ela e você já lê um capítulo desse, por exemplo, com essa pergunta em mente para responder. Porque essa pergunta é uma pergunta de altamente interesse do meu público, né? Como eu me destaco no mercado digital se eu vendo a mesma coisa que todo mundo? Olha só o looping que isso abre. Todo mundo quer saber a resposta. Então, quer dizer, isso já possivelmente vai me gerar um bom conteúdo, né? Por que possivelmente? Porque depende da forma como eu transformo isso em conteúdo, né? Eu também tenho que ter as habilidades de gravar ou de escrever um bom carrossel e tal. Mesmo que a gente use a inteligência artificial para ajudar. Mas esse é um bom exemplo, né? Por exemplo, esse livro aqui mesmo, eu estava lendo um capítulo, não sei se eu vou achar fácil agora, mas eu lembro da pergunta, uma pergunta que eu grifei aqui também, que é assim: como aprender como um mestre? Como aprender qualquer coisa como um mestre? Imagina a abertura de um Reels, assim. Aparece um Reels lá na sua frente, a pessoa falando: "Como aprender qualquer coisa como um mestre?". Olha o looping que isso abre na cabeça. A pessoa quer fechar esse looping, ela fala: "Não, preciso saber disso, porque eu preciso aprender para produzir conteúdo, inclusive". Inclusive é um bom conteúdo para eu produzir para a minha audiência, né. Quer dizer, é uma ideia, eu já não precisei quebrar a cabeça, né, eu já não precisei ficar pesquisando no Instagram um gancho legal, e tal. Não, o livro já me entregou um bom gancho. Agora, claro, eu tenho que fazer o papel de ler o capítulo, buscando responder esse looping que o próprio autor abriu na minha cabeça, e se ele abriu, né, entende-se que um bom livro, pelo menos, deveria fechar esse looping. E aí, fechando esse looping, eu vou refletir sobre isso, internalizar o conteúdo, aí é um processo de aprendizagem, que inclusive eu gravei um vídeo sobre isso no canal, vou deixar no card aqui para você, sobre este livro aqui. Usando este processo, você vai aprender o conteúdo, e aí com isso você vai ter facilidade para falar, você incorpora isso, você pode falar no Reels, nos Stories, você pode criar carrossel, você pode gravar uma aula sobre isso, pode fazer N outras coisas. Eh Tô com a cara meio fechada, assim, porque eu tô gravando na varanda aqui, o sol tá bem na minha cara, mas eu tô tentando me policiar. Mas beleza, então assim, essa é a forma que você vai usar para produzir conteúdo a partir dos livros. Todo livro tem bons títulos, todo livro, não qualquer, por exemplo, eu peguei 4 livros de exemplo aqui, né. O Mensageiro Milionário, ele entrega vários ganchos, vários títulos, vários loops para você produzir, para o meu nicho, claro. Esse plano de marketing de uma página, vários também, como aprender qualquer coisa, como escrever boas notas.
peguei um exemplo simples aqui para te mostrar que qualquer bom livro, óbvio, né, que você escolher da sua área, do seu nicho, vai te entregar muitos títulos, muitas perguntas intrigantes para você responder. E essas perguntas, se você souber selecioná-las, vão ser de interesse da sua audiência, e isso pode gerar bons conteúdos. Agora, é importante. A primeira coisa é, o pré-requisito é que você leia bons livros. E como eu determino o que são bons livros, né? São livros, focados em resolver os problemas que eu estou buscando resolver na minha vida e na vida dos meus clientes. Então, por exemplo, te dar um exemplo do meu caso, você abre o leque aí para o seu nicho, né. Então, eu falo de marketing, negócios digitais. Então eu sempre vou estar lendo livros de negócios digitais, de marketing, que é o caso desses 2, por exemplo. Eu vou estar lendo livro de como, desbloquear a criatividade, como aprender melhor, como escrever melhor. Livros de mentalidade, livros de espiritualidade, porque eu acredito que é um pilar importante também para o empreendedor, você estar com a sua espiritualidade em dia para sustentar a rotina do seu negócio digital, para trabalhar com ética, enfim, para ter bons princípios. Então, tudo relacionado ao meu nicho, questão específica de marketing dos negócios, questão de mentalidade, questão de disciplina, constância, motivação, criatividade, tudo que eu sei que é necessário para mim e para os meus clientes avançarem, que eu vou precisar, eu direciono pessoas, né, então eu preciso, saber os problemas que eles enfrentam e saber como quebrar esses problemas. Então eu busco sempre ler livros nessa linha, eu vou me desenvolvendo cada vez mais nessa área, e isso vai me gerando um conteúdo infinito, porque esses temas são eternos, né, cada vez surgem mais temas. E claro, eu falei de produtos também, né. Você começa a entender os seus problemas, entender quais você está disposto a resolver, e aí vou sair um pouco do meu exemplo, né, porque no meu nicho fica mais fácil dar exemplo, vou pegar outros exemplos. Vamos supor que você é uma pessoa que sofre com ansiedade, né. Muitas pessoas sofrem com ansiedade, e você entende que isso é relevante você vencer na sua vida, porque eu já vi muitos casos desse acontecer, né. Na maioria das vezes, o seu maior problema pode ser a sua virada de chave. O seu maior problema, o problema mais difícil que você enfrenta, pode ser o que vai mudar a sua vida, se você ficar especialista em vencer isso. Então vamos supor que você tem problema com ansiedade. Aí você vai começar a ler e se capacitar, nesse assunto, seja na parte espiritual, não sei qual que é a sua crença, o que você acredita, mas isso aqui é só um exemplo, né. Você vai começar a ler como vencer a ansiedade. Você vai pegar lá os melhores livros, tal, e vai começar a ler sobre isso. Você lendo vários livros, vários eu diria, 3, 4 livros você consegue, absorver o que faz sentido para você e fazer conexões entre aqueles livros, e você vai criando seus frameworks, seus métodos, né. "Pô, acredito que para vencer a ansiedade esse aqui é o passo a passo". E aí você começa a criar esses passo a passo, começa a ensinar sobre isso nas redes sociais, se você ainda não é um expert, um especialista, ainda não sabe, não tem um método validado para desenvolver problemas, então você começa pelo conteúdo. Você começa a falar sobre isso nas redes sociais, ajudar outras pessoas através do YouTube, do Instagram e tal. E aí isso vai começar a gerar interesse pelas suas soluções. As pessoas vão ver, e claro, você sendo o seu primeiro case, né? Você sendo o seu primeiro aluno. Você vai mostrar que, nesse exemplo que eu estou dando, que você é uma pessoa que tem ansiedade controlada, você é uma pessoa que não é tão ansiosa. Ou quando você tem picos de ansiedade, você sabe como controlar isso daí, que você tem uma vida tranquila e tal. Não de forma mentirosa, não de forma fantasiosa, não criando um personagem, mas você tem que realmente estudar e resolver esse problema na sua vida, porque as pessoas percebem isso, quando você tem isso resolvido ou não. E aí você se posicionando, mostrando uma rotina bacana, que você tem ansiedade resolvida, as pessoas vão começar a fazer perguntas, vão começar a ter interesse, e aí você começa a criar seus materiais, criar e-books, treinamento de entrada, eh, cursos de ticket baixo ali, e oferecer programas de acompanhamento que você acompanha a pessoa por, sei lá, 4 semanas, 6 semanas, tem que ver o seu método, para resolver a ansiedade dela. Aí você já tem as suas ofertas para atrair clientes em tickets menores e as suas ofertas de mentoria para monetizar a sua base. Então, assim você transforma livros em conteúdos para sua estrutura, porque claro, você vai ter e produtos, né, se transforma em conteúdos e produtos, porque você vai ter os produtos e os livros vão te ajudar a criar conteúdo para alimentar a sua estrutura. Um resumo sobre isso, né, você a maioria dos livros tem bons títulos,
esses títulos vão te gerar esses títulos viram as suas anotações, os seus aprendizados, esses aprendizados viram conteúdo. A junção de tudo isso viram produtos digitais. Última coisa que eu queria falar sobre esse tema, é sobre quais livros escolher. Então, quer dizer, você já entendeu, você vai escolher um problema para resolver, tá? Você vai trabalhar com marketing, com negócios digitais, você vai nessa linha. É ansiedade, é nessa linha. É foco, disciplina, buscar sabedoria bíblica, seja lá o que for, você vai seguir nessa linha. Agora, quais livros escolher do seu nicho? Então você já escolheu, tá? É isso que eu vou fazer. Eu até, eu até mudei um pouco a minha opinião recentemente sobre isso. Eu era contra ler os livros, os best-sellers da categoria. Por quê? Porque a maioria das pessoas do nicho que trabalham seriamente com isso já leram isso daí, né? Mas hoje eu mudei. Porque eu andei lendo alguns livros best-seller e você vê que eles não são best-seller à toa, né? Então você tem por exemplo, você pega no nicho de marketing, aí você vai ler o livro Armas da Persuasão, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eles não estão nessas posições de top livros à toa. São livros bons, livros que geram identificação, livros que entregam bom conteúdo. Mas eu penso que você não pode ficar só nesses livros best-seller. Os top 3, top 5 ali da categoria, é quase que obrigatório você ler, é quase que o arroz e feijão. Se você não ler esses livros, você sempre vai sentir que está faltando algo. Mas você precisa procurar livros diferentes, porque assim você consegue fazer conexões que as pessoas não fizeram. Então, por exemplo, esses 4 que eu peguei para te mostrar aqui, ó, como escrever boas notas, como aprender qualquer coisa, o plano de marketing de uma página, o mensageiro milionário. Só esses 4 aqui é capaz que você não ache uma pessoa no mercado digital que pegou esses 4 para fazer conexões entre eles. Então isso, naturalmente, no meu conteúdo, isso já me gera uma diferenciação no posicionamento, que aí as pessoas perguntam, né, como se diferenciar vendendo a mesma coisa? Quer dizer, no fim, o que eu vou vender? Eu vou vender treinamentos de marketing digital, treinamentos para montar negócios digitais. Mas as minhas soluções, elas serão um pouco diferentes. O meu conteúdo também será um pouco diferente, porque eu faço conexões, eu aprendo coisas diferentes e faço conexões com livros diferentes. Mas eu também li a base para ter ali a base né, o mais comum do mercado ali, é importante você conhecer. Então, se você, voltando ao nosso exemplo, né, você vai estudar sobre ansiedade. É importante que você leia também os principais livros sobre ansiedade do seu nicho, né. Então leia ali os top 3, 5 de ansiedade, depois você começa a buscar outros livros para fazer conexões diferentes, tá. E outra coisa, é importante você, inclusive, assistir esse vídeo aqui sobre como aprender, para que você não cometa o erro de simplesmente pegar um título bom, chamativo, e pegar esse título, colocar no chat GPT, produzir um conteúdo e postar. Porque isso pode até te dar algum alcance no começo, uma visibilidade, mas não vai fazer com que você, como especialista, aprenda, não vai fazer com que você faça boas conexões dentro da sua cabeça e isso vai dificultar na hora de você gravar conteúdo, na hora de você ligar a câmera e falar. E você vai acabar sofrendo com a síndrome do impostor, porque você vai sentir que você está postando conteúdo, falando, mas aquele conteúdo não é seu. Então é importante esse insight. Que eu percebi que é mais vantajoso fazer? Ao invés de você pegar o conteúdo e usar o ChatGPT para produzir, é você pegar o conteúdo, aprender e você produzir um conteúdo em torno daquilo. E aí, nos primeiros conteúdos, você pode até usar o ChatGPT para refinar o seu conteúdo, para ajustar, mas é importante que ele seja seu. Você não deixa a inteligência artificial te substituir como especialista, porque eu costumo pensar assim: quantas pessoas, isso é para refletir, quantas pessoas você segue pelo que a inteligência artificial produz para elas? Exceto essa coisa de imagem, né, às vezes você pode seguir alguém que faz umas imagens bonitas, uns vídeos, mas quantas pessoas você segue porque o raciocínio ele traz raciocínios da IA? Eu acredito que poucas ou nenhuma, né, eu falo por mim, nenhuma. Pessoas que eu sigo é porque eu gosto do jeito que elas pensam, do jeito que elas falam, da forma como elas articulam as ideias. E você só consegue fazer isso se você de fato aprender as coisas e fizer as suas conexões, trouxer as suas opiniões, beleza? Esse era um insight muito importante. E aí, claro, você pode usar a inteligência artificial
para te acelerar processos. Como a gente está falando aqui de negócios digitais, e eu gosto de falar sobre negócios com equipe enxutas, né? Para pessoas que trabalham sozinhas ou em 2, 3 pessoas no máximo. E aí a gente sabe, você tem que criar página de vendas, tem que criar oferta, tem que gerar anúncios, tem que organizar a rotina de stories, tem que fazer um monte de coisa. Aí sim, você pode usar a inteligência artificial. Eu uso muito aqui, inclusive, para criar a página de vendas, para criar oferta, para toda essa parte auxiliar do negócio digital que não é menos importante. Você precisa gerar movimento. Então eu uso os meus agentes de inteligência artificial para me ajudar nesse processo. Mas os inputs que eu dou para os agentes são todos resultados dos meus estudos. Isso me garante que até o que os agentes vão produzir para mim fique mais autoral possível, que não é uma pesquisa superficial que o ChatGPT fez para falar sobre aquele tema. São conexões que eu fiz de coisas que, inclusive, poucas pessoas costumam ler. Esse acho que é o insight mais importante do vídeo, beleza? Então eu vou fechando por aqui. Vou deixar o link aqui embaixo se você quiser conhecer meus treinamentos, ver como é que eu posso te ajudar. E é isso, use livros que são uma boa fonte para você produzir conteúdo. Assim você vai sair do limbo do Instagram, das redes sociais, vai parar de ficar se comparando, achando que você não é bom, e você vai sentir realmente que você está evoluindo, porque leitura, estudo e aprendizagem dá essa sensação de evolução. E nós, seres humanos, somos movidos por evolução. A gente quer evoluir, é natural, a gente precisa evoluir. Então, sempre que você está trabalhando e percebe que você não está evoluindo, você desengaja daquilo ali. E isso tira a sua motivação de produzir conteúdo. Inclusive, eu falei que era o último insight, mas estou estendendo, né? Inclusive, foi uma migração que eu fiz no meu negócio. Eu comecei o meu negócio totalmente focado em vendas. Então, só queria vender, 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 vender. Só produzia conteúdo focado em vendas. Porque eu fui doutrinado assim. Só que eu percebi na prática que projetos que são focados só em venda crescem muito pouco, ou quase não crescem. Projetos que crescem no digital, eles agregam valor. E eu quis fazer essa migração para começar a entregar valor genuíno, começar a trazer bons insights. E para isso eu percebi que eu tinha um bloqueio criativo. Eu precisava quebrar esse bloqueio criativo. Então eu comecei a estudar sobre como quebrar o bloqueio criativo. Todos esses estudos são nesta linha. E eu sei que para você produzir conteúdo, você tem que se sentir desbloqueado. Então, depois que eu comecei a vir por essa linha de ler livros, ler bons livros que resolvem problemas, estudar, fazer anotações, refletir, criar, eu senti que o bloqueio criativo ele é simplesmente a falta de um bom processo para você produzir conteúdo. Falei que aquele insight era o principal, mas esse aqui tá ali também, viu? Beleza, agora eu vou ficando por aqui e a gente se vê nesse mundão digital.